Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Galpão das Aves. E para quem ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E no vídeo de hoje eu quero estar falando para você sobre os 3 pilares, as 3 mutações aonde todos os criadores que estão iniciando agora precisam saber, que são recessivo, dominante e sexo ligado, tá certo? Então vamos começar aqui. Primeiro vamos falar da mutação recessiva. Como que ela transmite para a sua prole a mutação recessiva? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês aqui, onde eu tenho um macho na mutação recessiva e uma fêmea comum, certo? Então aqui eu vou juntar um macho na mutação recessiva com uma fêmea comum. Eu vou ter aqui todos os filhotes portadores da mutação recessiva, tá? Eu não vou falar aqui para vocês hoje sobre cores, eu vou dar apenas exemplos de mutações para não ficar muita informação ao mesmo tempo e para conseguir ir abrindo a mente de vocês aos poucos e vocês conseguirem entender da maneira que cada uma delas se manifesta, tá certo? Então aqui eu vou dar um exemplo de um clear tail com uma fêmea comum. Se eu juntar um macho clear tail com fêmea comum, eu vou ter todos os filhotes portadores da mutação clear tail, que ela é a mutação recessiva. Se eu tiver um macho comum com uma fêmea clear tail, mesma coisa, eu juntar esses dois, eu vou ter todos os filhotes machos e fêmeas portadores de clear tail. Então na mutação recessiva, tanto macho quanto fêmeas, eles podem portar a mutação recessiva, tá certo? O outro exemplo que eu quero dar aqui é se eu tiver um macho recessivo com uma fêmea portadora de recessivo. Nesse acasalamento aqui eu já consigo tirar aves recessivo na mutação, tá? Então se eu tiver um clear tail com uma fêmea portadora de clear tail, aqui eu já consigo tirar os filhotes clear tail na mutação e consigo tirar todos os filhotes que nascer daqui, tanto macho quanto fêmeas, também portadores, porque eu já tenho uma ave visual na mutação recessiva. E quando eu tenho uma ave visual na mutação recessiva, todos os filhotes que eu gerar aqui, eu já tenho certeza que ele vai portar a mutação recessiva, certo? O outro exemplo que eu quero dar da mutação recessiva é se eu tiver uma ave recessiva com outra ave recessiva. Ou seja, se eu tiver um macho clear tail com uma fêmea clear tail, eu já vou tirar aqui 100% dos machos e fêmeas na mutação clear tail. Então, a mutação recessiva, como eu falei para vocês, tanto macho quanto fêmeas, eles podem portar a mutação, certo? E você sempre precisa ter uma ave visual no acasalamento para você conseguir tirar filhotes já na mutação recessiva. Eu vou dar um outro exemplo que eu até estava esquecendo aqui. É se eu tiver uma ave comum portando clear tail com outra ave comum portando clear tail, que é uma ave comum portando recessivo com outra ave comum portando recessivo, eu já vou conseguir tirar aqui 25% de aves recessivas visuais. Porém, esse acasalamento não é indicado, porque aqui eu vou tirar todas as aves possíveis portadores da mutação recessiva. Então, se eu tiver um macho portando clear tail com uma fêmea portando clear tail, eu já vou tirar aqui 25% das aves portando clear tail visual e 75% das aves vão ser possíveis portadores de clear tail. Nenhuma será portador certo. Somente vocês vão saber se essas aves portam ou não, testando elas depois, certo? Então vamos passar aqui agora para os dominantes. O dominante, ele tem o mesmo valor no mercado, tanto macho quanto fêmeas. Então, se você tiver um macho na mutação dominante e uma fêmea comum, você já vai conseguir tirar aqui 50% dos filhotes na mutação dominante e 50% comum. Porém, no dominante, os filhotes não podem portar, né, a mutação dominante. Ela é apenas visual nas aves. Se eu tiver um macho comum com uma fêmea dominante, aqui eu já vou conseguir tirar também 50% das aves dominantes, 50% comum. O que for comum não portam dominantes, tá certo? Para deixar bem especificado isso para vocês. Então,
a mutação dominante não pode ser portada, tanto macho quanto fêmeas. Você vai tirar filhotes já na mutação dominante, ambos machos e fêmeas também, certo? Então a mutação dominante ela é mais tranquila do que as outras. Agora entrando aqui um pouco mais a fundo na mutação sexo ligado, que ela é um pouquinho mais complicada para vocês aprenderem. E por isso eu vou estar falando hoje aqui nesse vídeo apenas sobre mutações e não sobre cores, para não ficar muito ruim para vocês aprenderem e entrarem aí na cabeça. Que o nosso intuito aqui no canal vai ser realmente vocês aprender sobre mutações e acasalamentos. No sexo ligado, quando eu tenho um macho na mutação sexo ligado e uma fêmea comum, olha só que interessante. Eu já consigo tirar todas as fêmeas já na mutação sexo ligado. No sexo ligado nós temos o opalino e temos o pálide, que são as duas mutações sexo ligado. Então eu vou dar um exemplo aqui de um macho opalino com uma fêmea comum. Todas essas fêmeas que saírem desse casal, elas já vão ser na mutação opalinas. E todos os machos desse acasalamento vão ser portadores da mutação sexo ligado. Então o macho ele tem capacidade para gerar todas as fêmeas na mutação dele. E as fêmeas não têm capacidade de gerar nenhuma ave na mesma mutação dela. Então o macho opalino com fêmea comum, eu vou ter 100% das fêmeas opalinas e nenhuma ave macho opalino. E serão todos portadores da mutação opalina, que é a mutação sexo ligado, certo? As fêmeas não podem portar de forma alguma. Às vezes vocês vão ver em grupos, onde tem pessoas oferecendo fêmeas portadoras de sexo ligado, seja fêmeas portadoras de opalina, fêmeas portadoras de pálide. Isso não existe. Então, as fêmeas não podem portar sexo ligado, tá certo? Agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um macho comum com uma fêmea sexo ligado, uma fêmea opalina. Aqui eu vou tirar todos os machos portadores de opalino e todas as fêmeas desse casal comum. Elas não podem portar sexo ligado. Então veja bem que interessante. Se eu tiver um macho sexo ligado, eu consigo gerar todas as fêmeas na mutação dele e todos os machos portadores da mutação dele. Agora, se eu tiver um macho comum com uma fêmea sexo ligado, ela só consegue gerar para mim machos portadores da mutação sexo ligado e não vai sair nenhuma ave na mutação. Então é por isso que hoje a gente não encontra facilmente machos sexo ligado no mercado, principalmente o opalino. O opalino é uma ave hoje que ela é uma das mais procuradas no mercado e é difícil você encontrar, porque justamente o opalino é uma ave que é o pilar para você juntar com outras mutações. Então ele sozinho ele já consegue gerar todas as fêmeas na mutação deles, certo? Então aqui ficou um breve vídeo, uma breve explicação para vocês entenderem sobre os 3 pilares que é o essencial para começar uma criação. O que é excessivo, o que é dominante e o que é sexo ligado e como eles transmitem. Mais uma vez, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no canal, ative a notificação que a gente vai estar dando continuidade nesses vídeos explicativos para vocês aqui, tá certo? Um grande abraço a todo mundo e até a próxima!